Para continuar falando um pouco mais aqui de mercado, a gente tem a Janine Lee, ela que é estrategista de ações da XP. Já está aqui a Jenny Lee, já está aqui comigo. Muito obrigada, Jenny, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda aqui à programação da BMC News. Olá, obrigada aqui por me convidar para falar com vocês. Fico super feliz aqui para bater um papo sobre o mercado aqui. Ai, perfeito. Jenny, obrigada mesmo. Olha só, eu quero começar falando sobre essa movimentação da Bolsa hoje. Eu acabei de mostrar aqui a gente, inclusive, já perdendo também os 104 mil pontos, ainda repercutindo toda essa questão da reoneração da gasolina e também, claro, dessa tributação, dessa exportação do petróleo cru, que não estava aí na conta, né? Então, a gente perde os 150 mil pontos, o movimento de os 105 mil pontos que a gente vinha acompanhando nesse movimento de baixa e vem se aprofundando nessa queda desde o mês passado. Como que você avalia esse movimento em fevereiro e as projeções que tem para a Bolsa agora em março? Ou seja, se a gente der uma olhada de janeiro para fevereiro, parece que a gente está falando de duas bolsas completamente diferentes, né? E para ainda mais, olhando um pouco para frente, para março, quais são as suas projeções? Perfeito, vamos lá, né? Fazer aqui um comentário aqui breve sobre o que aconteceu no mês de fevereiro, que a gente viu realmente uma reversão de todo o rally muito forte que a gente viu no mês de janeiro. No mês de janeiro, a gente teve os mercados globais se recuperando, acho que né, reagindo a dados econômicos ainda fortes, esperança, expectativa de que o Federal Reserve, Banco Central Americano, fosse desacelerar as altas de juros, realmente foi entregue, né, nas duas últimas reuniões. E o mercado precificando aquele cenário que a gente chama de soft landing, né? Uma desaceleração econômica global mais moderada, mais suave, sem entrar numa crise e a inflação também caindo como consequência. Só que, em fevereiro, né, a gente começou a receber vários dados econômicos mais mistos que não foram tão bem interpretados. Então, a gente teve dados mostrando que a economia global continua muito sólida, principalmente nos Estados Unidos, a gente teve dados de consumo, mostrando que o consumidor continua bem, e o mercado de trabalho também continua bastante aquecido. E, por outro lado, os dados de inflação também têm decepcionado, no sentido de ter vindo mais forte do que esperado, ou seja, né, essa combinação de economia ainda forte e resiliente e uma inflação ainda elevada indica que o Fed ainda tem um caminho aí para fazer. Enquanto a inflação já saiu dos picos lá de 9% nos Estados Unidos para 5%, 6%, né, a gente ainda tem um longo caminho para ele chegar até a meta de 2%. E a dúvida é o quanto de aperto monetário que vai ser necessário para trazer essa inflação de volta para a meta e se a gente vai entrar numa recessão econômica em 2023 ou ao longo dos próximos meses, à medida que os juros vão continuar aumentando. Então, isso voltou a aumentar esse sentimento de aversão a risco para os investidores globais. Então, a gente viu um mês negativo, né, em quase todas as bolsas do mundo, incluindo o Brasil. E aí, no caso do Brasil, além da gente ter um cenário macro lá fora mais difícil, né, com essa volta de temores de juros mais altos, temores de recessão, a questão fiscal e todas essas incertezas políticas continuam pressionando bastante os ativos por aqui. Desde o ano passado, a gente já vinha falando de uma visão um pouco mais cautelosa em relação a ativos brasileiros, e acho que nesse último mês, a nossa visão, né, a gente subiu até um pouquinho de tom, assim, né, a gente acha que né, a visão continua se deteriorando cada vez mais. Por quê? A principal questão aqui é política fiscal, né? Qual que vai ser a trajetória da dívida pública por aqui, né? Se a gente vai ter mais visibilidade em relação a isso e como consequência, se a gente pode ter um cenário de corte de juros, né, que foi um cenário que a gente teve aí em meados de 2022, e à medida que essas incertezas foram aumentando, esse cenário foi ficando um pouco para trás. Hoje em dia, a maioria dos economistas, né, acredita que as taxas de juros vão ficar em alta ainda por um certo tempo, até a gente ter um pouco mais de clareza sobre política fiscal. Então, esse é o ponto principal para a gente começar uma visão mais positiva para a Bolsa brasileira, que não tem acontecido. Então, na nossa visão aqui, né, quando a gente olha para os níveis de valuation da Bolsa brasileira, né, que estavam muito baratos e continuam baratas, assim, no relativo, quando se compara com os múltiplos lá de fora, ela está começando a ficar um pouco menos atrativa na margem. Acho que são dois drivers, né, dois catalisadores principais que a gente olha,
quando a gente vê, né, potencial de upside para a Bolsa Brasileira, e aí são lucros e taxa de juros, né? Em termos de lucros, a gente já está começando a ver os analistas, as projeções de lucros das empresas começarem a cair marginalmente, e acho que isso reflete muito toda essa expectativa de desaceleração econômica global, né? A gente tem uma bolsa que é muito carregada de commodities, também que depende muito, né, de demanda global, então já está começando a ser revisado para baixo, e por outro lado, as taxas de juros, principalmente de longo prazo, continuam subindo, né? A taxa de juros de a NTNB, né, 5+, de longo prazo, está em 6,5%, que é um nível, né, mais alto nos últimos, né, 2, 3 anos, enfim. Então, isso tem pressionado também bastante a Bolsa. Então, essa combinação de lucros para baixo e juros para cima, né, quando a gente olha para o que a gente chama de prêmio de risco, da Bolsa Brasileira versus a taxa de juros, versus a renda fixa, ela tem caído. Esse prêmio de risco tem ficado cada vez menos atrativo, né? Então, realmente, a gente tem uma visão mais cautelosa para a Bolsa daqui para frente. Então, no geral, acho que assim, quando a gente compara com o resto do mundo, o Brasil continua barato, né? O Brasil continua sendo né, um mercado que se beneficia desse movimento global de China reabrindo, por exemplo, né, commodities potencialmente podendo ser afetadas por essa demanda mais forte vindo da China, mas a gente tem bastante incerteza doméstica e isso pode limitar aqui as altas por aqui. E última coisa do meu lado, que também é outro fator bem importante que chamou a atenção no mês de fevereiro, olhando para a Bolsa Brasileira, é que o fluxo de capital estrangeiro começou a ficar negativo. Tá? Ano passado, a gente tem um fluxo de estrangeiro muito forte entrando na Bolsa Brasileira, justamente nesse cenário de macro lá fora muito, né, difícil, valuations ainda muito esticados, e aqui a gente tinha uma Bolsa muito barata, mas né, nesse último mês de fevereiro a gente teve o primeiro mês em que o fluxo foi negativo desde maio do ano passado. Né? E desde o ano passado, a gente tem visto investidor local, institucional, investidor local, né, de varejo, saindo de bolsa, né? Então, quem foi comprador marginal de bolsa foi o investidor estrangeiro. Se ele parar de comprar Bolsa Brasil por conta de preocupações fiscais por aqui, né, então a gente começa a, né, perder esse catalisador que a gente teve ao longo dos últimos, né, 12, 13 meses. Jenny, eu quero trazer aqui o Marco Saravalli para a nossa conversa, ele que está aqui também, né, no nosso estúdio. Marco também tem perguntas para você, Jenny. Bom dia, Jenny, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que para aquele investidor que chegou ali no final de janeiro, né, achando que ia se repetir em fevereiro, já pegou uma bolsa aí com -6, -7, -8, dependendo da ação, do índice, né? Já está com -10% de retorno negativo, aí, com queda nesse mês de fevereiro. E aí eu tenho uma série de perguntas, mas no sentido assim, o que poderia acontecer em março de diferente de fevereiro para a gente acreditar que março vai ser um mês diferente, né? Ou seja, o que poderia ser um catalisador positivo, ou tentando olhar para o copo meio cheio, já que talvez os principais assuntos de fevereiro continuam persistindo. Ontem foi um exemplo, né? Então ontem foi no último dia, então já começamos março aí com o setor de petróleo, particularmente no centro do radar, mas o que poderia trazer de novo, ou será que março, de novo, como você falou, fazendo um resumo, vai ser muito parecido, segue na mesma tendência do mês de fevereiro para investidor de bolsa aqui no Brasil, né? Acho que são 3 fatores principais que a gente tem que ficar de olho, né? Acho que os 3 eu meio que já toquei, mas vamos ver o que pode mudar para a gente ver a Bolsa, né, ir bem em março ou, enfim, nos próximos meses. Em primeiro, né, dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos, e atividade econômica. A gente precisa começar a ver, né, uma desinflação mais sustentável nos Estados Unidos e o Fed pivotar, né? O Fed pausar os juros ou começar a mudar esse tom. Que nesse último mês, né, acho que o tom acabou subindo mais para o rocket por conta de dados de inflação que continuaram em alta. Então, a gente precisa ver, né, inflação caindo nos Estados Unidos, Fed mudando o tom, e aí o mercado vai começar lá fora, pelo menos vai começar ficar um pouco mais positivo por conta disso. Então, isso é um fator muito importante para os índices lá de fora melhorarem e pode ter um impacto positivo aqui na Bolsa também. Em segundo, China também, acho que é outro fator super importante que né, tem consequências relevantes para a economia global, os mercados globais também. Então, ontem, por exemplo, a gente teve os dados do PMI da China que vieram positivos, até deu um certo otimismo agora no início da manhã para os índices
futuros, acho que perdeu um pouco de força já, mas também com a China voltando com mais força, a gente tem mais dados econômicos indicando que a gente tem uma demanda global forte, que pode ser um contrapeso para esse temor de recessão nos Estados Unidos. Isso também é um fator importante, principalmente para a Bolsa brasileira, né? Que a gente vira aí um impulso para as commodities finalmente se recuperando também. E aí, em terceiro, né, e aí olhando mais para o doméstico, a gente precisa ver sinalizações mais positivas em toda essa questão política e questão fiscal, né? Até agora tem sido um pouco mais mistas, não tem sido exatamente o que o mercado tem esperado. Então, a gente precisa ver essa discussão realmente prosseguir, ver mais visibilidade de um arcabouço fiscal, enfim, coisas que já estão em discussão, mas que têm pesado bastante nos ativos brasileiros. Se essa discussão se tornar um pouco mais positiva, e o mercado começar a precificar corte de juros, né, que hoje em dia a gente não está precificando, aí sim a gente consegue ver, então, um catalisador mais positivo para a Bolsa e para o investidor. E para o fluxo estrangeiro também, traria um pouco desse raciocínio, Jenny, se a gente for comparar, por exemplo, o fluxo estrangeiro na Bolsa do começo desse ano, né, com o do ano passado, a gente vê uma grande diferença. No passado a Bolsa subiu mais de 14%, inclusive nos 3 primeiros meses, que foi sustentada bem, né, por essa entrada forte de gringo. Nesse ano já tem quase 8% de queda, né, e com possível desinteresse. Como que você avalia então esse cenário? Quais fatores também podem explicar essa saída do capital estrangeiro? Jenny, posso complementar também? Que acho que é justamente isso, assim, se a gente tem os clientes, pessoas físicas de fundos vendendo, né? A Bolsa já tem mais de 12 meses. Os fundos multimercados talvez estejam com as menores posições de Bolsa nos últimos anos, né? Bolsa Brasil. E aí agora a gente tem o estrangeiro saindo, ou seja, quem seria esse comprador, né? Então, assim, acho que a pergunta, complementando da Débora, é muito focada na parte do estrangeiro, mas assim, quem seria o comprador agora? Porque a gente brinca assim, a Bolsa está subindo porque tem mais comprador do que vendedor. Parece que está todo mundo querendo vender, né, nesse momento. Né? Acho que nos últimos meses a gente viu essa dicotomia, essas duas histórias. O investidor local, pessoa física e institucional também, super cauteloso, né? O pessoa física correndo para a renda fixa, afinal a gente tem taxas de juros ainda muito mais atrativas. Investidor institucional ainda bastante cauteloso, quando a gente estava discutindo sobre incerteza sobre o novo governo, o que ia acontecer. Então, realmente, o investidor local não estava posicionado em bolsa. Quem estava comprando nesses últimos meses foi o investidor estrangeiro. Então, se o estrangeiro começar a sair nos próximos meses, realmente, a gente perde o comprador marginal de bolsa. Então, isso tem um efeito negativo aí para a bolsa, a gente não vai ter mais gente comprando. Então, nos próximos meses, realmente, tanto o cenário local global, né, precisa melhorar para a gente ter a volta de apetite a risco, o investidor global, né, querendo mais, tomar um pouco mais de risco, isso tem um efeito positivo para a Bolsa brasileira, mas a gente volta para as preocupações locais. Nos últimos meses, principalmente em 2022, a gente viu esse estrangeiro não muito preocupado com política, né, porque no relativo, quando ele olhava o que estava acontecendo no Brasil versus o que estava acontecendo lá fora, o Brasil não estava tão ruim. Valuations, os múltiplos brasileiros estavam bem descontados, o ciclo de juros por aqui já tinha parado, né? A gente estava em pausa, a gente já estava até falando de corte de juros para 2023, só que esse cenário tem mudado. Como eu falei, os múltiplos do Brasil começaram a ficar mais caros, né? Não muito mais caros, mas começaram a ficar um pouco menos atrativos, né? Agora a gente está falando sobre taxas de juros pelo menos mantidas nesses patamares por enquanto. Então, acho que esses são os fatores que vão ditar também essa direção do fluxo estrangeiro também, né? Para onde vai essa discussão de fiscal, para onde vão os juros, né? E também como que o investidor global também, né, vê em termos de valuation a Bolsa brasileira, se ela está ficando mais cara, se ela continua barata ou não. Porque no final do dia, a gente realmente está com valuations bastante deprimidos, tanto em relação ao nosso próprio histórico e também em relação às bolsas lá fora, em várias métricas que a gente compara. Mas se a gente começa a ficar um pouco mais caro, eu acho que o investidor estrangeiro
comece a se preocupar com isso, pode começar a olhar para outros mercados. E aí um mercado importante que a gente vê todo mundo falando é China, né? Que é o grande tema de 2023. A gente pode ver até um fluxo indo para a China ao invés do Brasil, já que a China está passando por um outro processo de recuperação econômica, reabertura. Obviamente, o Brasil seria um ganhador marginal desse movimento, mas acho que se a preocupação política, a preocupação fiscal está no meio do caminho, isso pode atrapalhar também. E tendo em vista esse cenário menos atrativo, você teria a sugestão de algum setor ou de empresas que estariam mais preparadas, digamos assim, né, para poder atravessar esse momento mais delicado, Jenny? Sim. Olha, hoje em dia a gente está num posicionamento ainda bastante defensivo, tá? A gente não está tomando muito risco nas nossas carteiras recomendadas que a gente tem na XP, então a gente ainda está evitando né, nomes com múltiplos muito altos, então muitas histórias de crescimento, empresas de tecnologia, e-commerce e setores muito voltados para o consumo doméstico. E afinal a gente está passando por um cenário macroeconômico bastante difícil, de inflação em alta, juros em alta, então a gente tem evitado um pouco esses setores. Também evitando setores que são mais alavancados, né? Empresas que têm dívidas muito altas, afinal os juros são muito altos, e também não queremos tomar muito risco com histórias de turnaround, né? Empresas que estão passando por alguma mudança muito grande, que pode dar muito certo, mas que também pode dar muito errado. Então, acho que agora realmente é um momento de ter um posicionamento mais defensivo. E são empresas de qualidade, que geram lucros, geram caixa, que mais? E também empresas exportadoras com receita em dólar para proteger desse câmbio bastante volátil que a gente tem visto também. Então, acho que de forma geral, ainda é um posicionamento bem defensivo, a gente não está tomando muito risco nesse momento, porque a gente não vê muito espaço ainda. Boa. Jenny, uma pergunta que acho que vale bilhões aí também de reais, é que a gente fala assim, pô, o Ibovespa está barato, né? Acho que independente de qual que é a métrica que você use, a gente tem commodities barata, Petrobras, Vale, a gente tem bancos baratos, a gente tem varejo, de certa forma, até talvez um pouquinho mais caro, mas também abaixo da média histórica. Agora, será que realmente, quando a gente fala preço sobre lucro, né? Será que realmente vai ser esse lucro? Né? Porque, por exemplo, pega a PetroRio, né? Que é uma ação que a Débora deve estar falando nos últimos 24 horas, né, Débora? Infelizmente. Mas 3R, enfim, a hora que a gente vê um aumento de tributo, é menos lucro e automaticamente esse preço sobre lucro ele é mais caro, né? Ou seja, será que realmente esse lucro, será que não pode ser revisto para baixo e mostrar que esse PL da nossa bolsa não está tão barato assim? Né? Porque eu estou pensando assim, no investidor de longo prazo, teoricamente deveria estar fazendo justamente o inverso, deveria estar comprando tudo de bolsa, né? Porque a gente vê empresa negociando a 2, 3 vezes lucro, você fala, pô, quando que eu vou ver isso de novo? Né? Então, esse trade-off que eu queria entender com você, se realmente a nossa bolsa está tão barata assim, né? Ou se a gente pode ter revisões que mostram que também continue barata, mas talvez não tanto como a gente está vendo agora, né? Sim, acho que quando a gente olha para o valuation das empresas, né, tem barato e barato, 2 tipos de barato. Tem o que a gente chama de value trap, que está barato por um motivo e vai ficar barato por um tempo, e um value que a gente chama de value opportunity, né? Então, seria uma oportunidade, né, que ele está sendo descontado, mas quando você olha para o longo prazo, a gente pode ter alguns valores destravados daqui para frente. Então, tem que fazer essa diferenciação. Tem vários nomes, né, a Bolsa como um todo, e vários nomes que estão baratos, mas estão baratos por um motivo. Baratos por incerteza macroeconômica, baratos por incerteza política. Então, né, por mais que seja barato, também não é necessariamente a tese para se entrar nesse momento. Então, acho que realmente tem que diferenciar por que essa ação está tão descontada nesse momento e se faz sentido, né? Se o mercado está penalizando demais, excessivamente, ou se ele está penalizando, mas quando você olha para as oportunidades daqui para frente, talvez a gente consiga ver um potencial né, mais para frente, mais atrativo. Então, eu acho que tem que saber diferenciar a tese por tese, né, nome por nome, que está acontecendo. Perfeito. Jenny, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Até uma próxima. Um forte abraço para você e para todo o time também aí da XP. Obrigada, perfeito. Super obrigada aqui pelo convite para falar de vocês. Fico à disposição para a próxima vez. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau.